Oi, pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e na aula de hoje a gente vai lidar com avaliação estrita na linguagem Haskell. Como é bem sabido, a linguagem Haskell é uma linguagem com avaliação preguiçosa. Isso quer dizer que os valores definidos na linguagem, eles ficam suspensos até quando são estritamente necessários, e só nesse momento eles são avaliados, tá bem? Como exemplo disso, a gente pode notar que se a gente define x como sendo 1 mais 1 e especifica um tipo concreto para x, a fim de que, quando avaliado, x possa ser armazenado na memória, a gente pode utilizar esse comando especial, sprint, para verificar que x de fato não foi avaliado tão logo definido. Uma vez que a gente peça para x ser impresso na tela, então o valor associado a x precisa ser avaliado e, portanto, sprint dessa vez vai retornar de fato o valor de x. Ou seja, sprint, que pode ser lido como suspended print, é uma forma de verificar o valor de identificadores sem forçar a sua avaliação. Então, no primeiro uso de sprint, não havia sido forçada a avaliação de x, e no segundo uso de sprint, havia sido forçada a avaliação de x. Entre os dois usos, x foi impresso na tela e, portanto, teve a sua avaliação forçada. Daí, sprint foi capaz de exibir o seu valor, certo? Então, uma forma da gente consultar o comportamento da avaliação preguiçosa em Haskell é utilizando a função sprint. Mais alguns exemplos: a gente pode definir o identificador x como sendo 1 mais 1, sempre especificando um tipo concreto, o identificador y como sendo x mais 1, e aqui a gente nota uma cadeia de dependência. O identificador x, o valor associado ao identificador x está suspenso, associado à expressão 1 mais 1, e o identificador y tem associado a si o valor da expressão x mais 1. Nota que, se y for forçado, então x também vai ser forçado. Uma vez que as duas variáveis uma vez que os dois identificadores têm sido declarados, ainda assim os seus valores continuam suspensos. Eles não foram forçados, então logo foram declarados. Aqui entra a função sec. A função sec garante que o seu primeiro argumento é forçado tão logo o seu segundo argumento seja. Nota que não existe uma relação entre a string e o identificador y. No entanto, a função sec cria essa relação, ou seja, quando é necessário forçar esse valor, então a função sec garante que o valor de y também vai ser forçado. A função sec apenas retorna o segundo valor suspenso, e quando ele é forçado, o valor do primeiro argumento também é forçado. Nesse caso, o segundo argumento de sec é retornado logo para ser impresso na tela. Então, o segundo argumento de sec é forçado quase que imediatamente e, portanto, o valor associado ao identificador y também é forçado. Então, quando a gente for consultar utilizando sprint o identificador x, a gente vai ver que o identificador x foi forçado, afinal x era necessário para a avaliação de y,
E a avaliação de y também foi forçada, uma vez que sec estabeleceu essa relação de dependência entre y e o seu segundo argumento. Como o segundo argumento foi forçado logo em seguida, y também foi forçado e, por consequência, x foi forçado. Então a gente tem a função sec que cria essas relações de dependência entre valores possivelmente suspensos, tá bom? Isso é bastante útil para determinar a ordem em que as coisas são avaliadas. No entanto, a especificação não diz que, apesar de y ser forçado quando o seu segundo argumento é forçado, a especificação não diz que y é avaliado precisamente antes do segundo argumento. Y pode ser forçado logo após o segundo argumento, tá bom? No entanto, na prática, é possível verificar que o valor do primeiro argumento costuma ser geralmente forçado antes do valor do segundo argumento. Então a gente vai aproveitar a função sec para criar um operador de aplicação de função similar ao dólar que força a avaliação do argumento de uma função. Então o operador $! Ele vai ter uma assinatura idêntica à assinatura do operador $, que representa a aplicação de funções, mas $! Vai representar a aplicação estrita de funções. Ou seja, a gente vai utilizar sec no operador $! para garantir que o argumento da função é forçado antes da avaliação da função com aquele argumento. Para fazer isso, a gente vai utilizar a função sec. O primeiro argumento passado para sec vai ser o argumento da função, x, e o segundo argumento passado para sec vai ser justamente a aplicação da função no seu argumento, f de x. Isso garante que, quando o valor f de x vai ser avaliado, é forçada a avaliação de x, geralmente antes da avaliação de f de x. E, portanto, a gente tem criado uma forma de garantir que o argumento da função geralmente é avaliado antes da aplicação da função. A gente pode verificar a diferença do operador de aplicação estrita para o operador de aplicação utilizando uma função bastante simples, uma função f, que recebe um argumento. F recebe um argumento e ignora esse argumento, ou seja, necessariamente f não força o seu argumento, porque f retorna 0 sem precisar conhecer o seu argumento, tá bom? F é uma função que recebe um argumento, sempre retorna 0, e, como está ignorando o seu argumento, jamais força qualquer valor que receba. Então a gente define x como sendo 1 mais 1, especificando o tipo de x. Logo, x pode ser armazenado na memória. Então, uma vez avaliado, o valor de x não é perdido, tá bom? E, no entanto, como x não foi forçado, x está suspenso. A gente pode verificar isso com sprint, x está suspenso. Se a gente aplica f com o identificador x, a gente vai ter o retorno natural de f, 0, pela definição. E, no entanto, a função f não força o seu argumento, então x continua sem ter sido avaliado. Se a gente utiliza o operador $! Para representar essa aplicação, e nesse contexto ele é redundante, a gente nota a função f retornando o seu valor usual, e a sprint acusa novamente que x não foi avaliado. Agora, isso é diferente de quando a gente chama a função f para o argumento x utilizando o operador de aplicação estrita. Esse operador ele garante que o argumento vai ter a sua avaliação garantida, vai ter a sua avaliação feita antes da avaliação de f de x. Como f de x vai ser avaliado para 0, geralmente antes disso
valor de x vai ser avaliado também. Então a gente tem que f, operador de aplicação estrita x, novamente vai retornar 0, mas agora sprint está avaliando x como 2, ou seja, sprint está nos mostrando que x teve o seu valor avaliado, muito embora não tenha sido pela chamada junto à função f. Afinal, f não força o seu argumento. Quem forçou a avaliação de x foi o operador de avaliação estrita, tá bom? Um exemplo clássico do uso do operador de avaliação estrita é para definir uma função fold-L que seja compacta em memória. A princípio, fold-L, que é recursiva por cauda, parece ser compacta em memória no uso da pilha, e de fato é. No entanto, como Haskell é preguiçosa, a avaliação dos acumuladores nas chamadas de fold-L sempre fica suspensa e, portanto, fold-L cria uma cadeia de suspensões para avaliar o seu acumulador final. Então, apesar de fold-L executar em espaço constante na pilha, fold-L cria uma cadeia de suspensões na heap para obter o valor final do seu acumulador. Quando o valor final do seu acumulador é exigido, quando ele precisa ser avaliado, então essa cadeia de suspensões ela volta para a pilha, e daí, no momento em que o acumulador, o resultado de fold-L, precisa ser avaliado, esse resultado ele certamente não é avaliado em espaço constante na pilha. Para a gente corrigir isso, a gente vai utilizar justamente o operador de avaliação estrita para garantir que os acumuladores são avaliados geralmente antes da chamada de fold-L, da chamada recursiva de fold-L. Então a gente está definindo fold-L' com a mesma assinatura de fold-L, a assinatura não muda, tá bom? O caso base não muda. E a lógica de fold-L' é similar à lógica de fold-L, com a diferença que alguns argumentos de fold-L' vão ser avaliados de forma estrita, precisamente o acumulador. Então, quando a gente chama fold-L' com uma operação f, um valor inicial para o seu acumulador ACC e uma lista com cabeça e cauda, essa chamada de fold-L' vai se resolver como uma chamada de fold-L', ou seja, recursiva por cauda, passando novamente a operação f, mas em vez de passar diretamente o valor do acumulador, antes disso, a gente vai utilizar o operador de avaliação estrita para garantir que o valor do acumulador, o novo valor por acumulador, é geralmente avaliado antes da chamada de fold-L'. Daí, esse valor tem a sua avaliação forçada e, portanto, não se torna uma suspensão na heap. E logo em seguida a gente termina de aplicar a função fold-L' para a cauda da lista, tá bom? Na chamada recursiva. Então a gente nota que o operador de avaliação estrita ele serve justamente no caso de fold-L' para evitar que uma cadeia de suspensões seja formada na heap e que futuramente, quando o retorno de fold-L' precise ter a sua avaliação forçada, essa cadeia de suspensões na heap seja transformada numa cadeia de chamadas de funções na pilha, tá bom? Então o operador de avaliação estrita evita essa criação de suspensões. E daí a gente pode dizer que fold-L' verdadeiramente executa em espaço constante, seja na pilha, seja na heap, e o acumulador por ela produzido, seu valor final, não vai ser uma cadeia de suspensões, vai ser de fato um valor já determinado. Bem? Então o fold-L' não vai ter o mesmo problema que fold-L tem quando produz o seu valor final. Vamos dar mais uns exemplos de avaliação estrita. Aqui a gente tem dois valores x e y, quer dizer, dois identificadores x e y associados a valores com tipos
concretos bem definidos, portanto podem ser armazenados na memória, ou seja, uma vez avaliados, vão ficar armazenados na memória, tá bom? E daí a gente vai criar uma tupla P, um par P, com a primeira componente sendo x e a segunda componente sendo y. Como você deve lembrar, a própria construção de tuplas é uma função. Como a própria construção de tuplas é uma função, a gente tem que s'print para P vai nos retornar que P é um valor suspenso. Afinal, a avaliação do par ainda não foi forçada. A função first, ela retorna a primeira componente de um par. Então, uma vez que a gente peça a primeira componente do par P, ele vai retornar o valor de x, 2. E quando a gente for verificar o valor de P utilizando s'print, s'print vai nos mostrar que P teve o seu valor parcialmente computado, ou seja, a primeira componente do par foi requerida, mas a segunda componente não foi requerida, então ela continua suspensa. E observa que P foi construído como um par para poder ser avaliado por first, para poder ser passado para first, então P já mostra uma construção de que é um par. Tá bom? Quando P foi criado, P estava totalmente suspenso. E agora P possui pelo menos uma componente que foi totalmente avaliada. Mais um exemplo, e dessa vez mostrando que existe a questão, justamente a imutabilidade da linguagem permite que os valores sejam compartilhados, ou seja, eles não são copiados, eles são utilizados como referências, tá? Já que eles são imutáveis, então não existe prejuízo em utilizar referências. A gente tem o valor x, novamente, o identificador x associado a um valor com um tipo bem definido. Daí a gente cria um par cujas duas componentes são o identificador x. Uma vez que a gente peça para imprimir o valor de P sem forçar sua avaliação, a gente vai constatar que P está totalmente suspenso. Se a gente pedir a primeira componente de P, a gente vai ter o valor de x totalmente avaliado. E como as duas componentes do par são x, a gente vai observar que agora P foi totalmente avaliado. Apesar da gente ter pedido apenas a primeira componente de x, nota que o valor da primeira componente de x ele é partilhado com a segunda componente de x. Ou desculpe, com a segunda componente de P. Já que x é apenas uma referência, tá bom? Então, quando a gente observa o valor de P sem forçar a sua avaliação, quando a primeira componente de P é requerida, a gente vai notar que as duas componentes de P foram avaliadas. Essa noção de que tipos podem ser, de que valores podem ser parcialmente avaliados, ela é comum para tipos que podem ser construídos de maneira para tipos compostos, certo? Para tipos que podem ter mais de um caso ou mais de um valor, como é o caso das tuplas e principalmente das listas. Como a gente vai observar no próximo exemplo. A gente constrói a lista XS mapeando a função mais 1 numa lista dos números de 1 até 10 e a gente especifica o tipo como sendo uma lista de inteiros para que a lista XS possa ser armazenada na memória. A princípio, XS sequer é uma lista. XS é uma chamada para a função map. Então, quando a gente pede para verificar o valor de XS sem forçar a sua avaliação, a gente nota que XS está totalmente suspenso. Essa chamada de map sequer foi avaliada. Criando uma função que ignora o seu argumento, a gente nota que f de xs vai retornar 0 e, no entanto, como a gente já viu anteriormente e provavelmente está esperando, xs não é avaliado. A função f não força a avaliação do seu argumento. No entanto, quando se utiliza o operador de avaliação estrita junto com a função f,
a função f vai forçar a avaliação de xs. Mas veja que, até mesmo nisso, quando se trata de tipos compostos, a linguagem é preguiçosa. Ou seja, no caso de forçar a avaliação de um tipo composto, Haskell vai forçar a avaliação do seu primeiro construtor. Como XS não é uma lista vazia, Haskell vai apenas observar que XS tem cabeça e cauda. Então, quando a gente faz a avaliação estrita de XS na função f, a função f continua retornando zero. Não é a função f quem força a avaliação de XS, é o operador de avaliação estrita. E quando a gente verifica o valor de XS sem forçar a sua avaliação, a gente nota que de fato ocorreu isso. Haskell apenas constatou que XS não é uma lista vazia, mas está com a sua cabeça suspensa e com a sua cauda suspensa. Ou seja, Haskell vai forçar a avaliação dos seus argumentos um construtor de cada vez, a não ser quando o valor em questão seja um valor de um tipo concreto, de um tipo simples. Nesse caso, a avaliação vai ser feita toda de uma vez, mas tipos parametrizados, ou seja, tipos que têm construtor, vão ter a sua avaliação sendo realizada sempre que vão ter a sua avaliação realizada até o ponto em que o primeiro construtor é encontrado. No caso, o primeiro construtor que especifica que uma lista tem cabeça e cauda foi encontrado, a avaliação é parada e a gente fica com cabeça suspensa e cauda suspensa. A gente pode observar, no entanto, que algumas funções vão forçar a avaliação estrutural da lista. Por exemplo, uma função que força a avaliação estrutural da lista é a função length, porque a função length precisa saber o comprimento da lista. Então, se a gente pergunta o comprimento de XS, a gente recebe 10 como retorno. Lembra que a lista tem 10 elementos acrescidos de 1, então ela tem 10 elementos, né? Então, length vai retornar 10. No entanto, quando a gente for verificar o valor de XS sem forçar a sua avaliação total, respeitando os valores que ainda estão suspensos, a gente vai notar que XS teve apenas a sua estrutura precisamente avaliada. Ou seja, para calcular o comprimento de XS, não é preciso avaliar cada uma das posições de XS. É preciso notar apenas que XS tem 10 posições. E é isso o que ocorre. Quando length é chamado para XS, é constatado que XS tem 10 posições e nenhuma das posições é avaliada. Não é preciso avaliar as posições para calcular o comprimento de XS. No entanto, quando a gente pede o somatório das posições de XS, a gente obtém o seu valor e, nesse caso, é preciso avaliar cada uma das posições de XS para obter a sua soma. Então, quando a gente for verificar o valor de XS sem forçar a avaliação das suas partes suspensas, a gente vai notar de fato que XS tanto está estruturalmente avaliado como tem cada uma das suas posições devidamente avaliadas, afinal seus valores foram requeridos para computar a soma das suas posições, tá bom? Então isso é uma breve introdução de como funciona a avaliação estrita em Haskell, e ela vai ser necessária porque nós vamos precisar de uma certa garantia de ordem de avaliação, uma vez que a gente vai lidar com paralelismo, tá bom? A gente vai desenvolver formas de avaliar valores em paralelo e a gente não pode deixar que partes desses valores permaneçam suspensos, então a gente precisa de uma certa garantia de que alguns valores serão avaliados no momento em que a gente diz para eles serem avaliados, tá bom? Então foi por isso que a gente introduziu a função sec e criou o operador de avaliação estrita, tá bom? E em breve a gente vai fazer uso dessa noção de avaliação estrita que a gente foi capaz de confrontar com a avaliação preguiçosa, que é o padrão da linguagem. A gente vai fazer uso disso para criar ferramentas para avaliação paralela
de valores em Haskell. Esse é o conteúdo da aula de hoje e até a próxima.